me sentia um tanto quanto sucado, sabe? Porque eu via a galera, os meus amigos, todo mundo saindo no final de semana e tal, e eu não conseguia combinar um encontro com a galera. Pô, e às vezes tinha programação de família e tudo mais, meus pais, enfim, não conseguia estar presente. Então hoje eu consigo ter uma organização maior para isso. Então eu queria começar, cara, fazendo algumas perguntas e começando com você se apresentasse, assim, qual o seu nome, qual o seu nicho, o que você mais fotografa, da onde você é também e quanto você faturou nos últimos 12 meses. Beleza, vamos lá. Então, meu nome é Vinícius Scherer, eu sou de Lajato, do Rio Grande do Sul. Eu sou um fotógrafo ainda generalista e eu me classificava mais como da área da família, mas hoje tenho voltado minha atenção também para casamentos, para 15 anos, então eventos maiores. Tenho um estúdio aqui no Lajeado, na minha casa. Eu fiz o estúdio já pensado em estar próximo da minha família, né? E, cara, trabalhei 6 anos numa empresa de fotografia aqui em Lajeado e agora trabalho já 6 anos por conta própria. Larguei em 2019 lá da outra empresa e estourou pandemia e tal, mas estamos aí na lida. Ah, total. E quanto foi o seu faturamento nos últimos 12 meses? Ah, claro, perdão. Na live aqui está 201, mas eu estava atualizando ontem 203 mil. 3 ou 13? 3 3, e os duzentos e dois. três mil reais. Boa, garoto, sempre subindo. Que massa, cara, que massa. Parabéns pelos seus resultados. Fiquei muito feliz, né? Obrigado. De ver o seu resultado quando você formou faixa preta. Fiquei muito, muito feliz mesmo. Presenciei umas paradas bem legais, podemos falar até um pouco sobre isso, mas vai ser massa. Quando você percebeu que precisava de ajuda para crescer o seu negócio de fotografia, Vinícius? Assim, Rob, eu sempre sabia que eu precisava de ajuda. Só que eu nunca sabia aonde investir meu dinheiro. Por exemplo, assim, se eu fizer um curso de luz, eu vou ter um trabalho melhor, eu vou conseguir mais trabalho. Se eu fizer um curso de qualquer área possível da fotografia, eu vou ter mais experiência, eu vou chamar mais atenção, eu vou conseguir mais trabalho. E na verdade não era isso que eu precisava, sabe? Então por isso eu ficava perdido para onde seguir, né? E quando eu descobri a Power, fez total sentido, porque, pô, não é só simplesmente sobre aumentar a qualidade do meu material e tudo mais, eu preciso saber como guiar o meu negócio. E eu via pessoas da minha cidade que começaram a fotografar depois e tudo mais, e tá a galera bombando, e claro, já tive bombando mais antes de entrar na Power também, mas aí foi murchando, cara, comecei a ficar meio deprê e tal, e já pensando em desistir da fotografia mesmo, porque estava perdido, cara. Estava perdido, não sabia por onde, como eu disse, não sabia no que investir, o que fazer para poder me reinventar e tudo mais. E não era questão de técnica em si, não que o meu trabalho seja hoje perfeito, nada disso, mas é saber um direcionamento que eu precisava tomar para minha carreira. Então, isso eu encontrei na Power, né? Total. E quais eram os seus maiores desafios e medos do seu negócio nesse momento? Cara, eu sempre. Um dos motivos que eu tinha em pensar em desistir da fotografia na época era porque eu estava trabalhando muito final de semana, cara. E eu não. Já trabalhando 12 anos com isso, eu me sentia um tanto quanto sufocado, sabe? Porque eu via a galera, os meus amigos, todo mundo saindo no final de semana e tal, e eu não conseguia combinar um encontro com a galera. Pô, tipo, que droga, cara. Tipo, meus amigos eu tinha visto a última vez quando eles foram pro quartel, e eu não fui. Então, pô, era foda, sabe? Às vezes tinha programação de família e tudo mais, meus pais, enfim, não conseguia estar presente. Então, hoje, eu consigo ter uma organização maior para isso, sabe? E com mais tranquilidade também. Esse é o diferencial. Que louco, né? Você não tinha tempo, agora você tem mais tempo e mais faturamento. Como é que eu explico Exato. isso para os fotógrafos? Porque a galera acha que para faturar mais a gente tem que trabalhar muito mais. Só que a Sim, verdade é que às vezes você está trabalhando tanto
você não consegue organizar o seu negócio, e aí naturalmente você acha que é só trabalhar, só trabalhar, só trabalhar, só trabalhar, e aí não, uma hora a conta cobra, né? Uma hora a conta chega, né? Então, que loucura, cara. E quando você ouviu falar da Power pela primeira vez, o que mais te chamou a atenção? Então, sobre ter um direcionamento. Como eu te disse, cara, pô, eu não sabia para onde seguir. Eu apontava para todos os lados, né? E tudo bem ser um fotógrafo generalista que fotografa várias áreas, não tem problema nisso, mas eu fazia tudo meia boca, não sabia divulgar o meu trabalho e tudo mais, então, pô, a Power foi um norte, assim, né? Me deu um direcionamento de por onde começar, enfim, a começar a crescer mais o meu negócio sem dar tiro para todo lado, sabe? E é muito louco, porque quando eu entrei na Power também era essa questão, eu pensei, pá, tem muito conteúdo aqui, por onde começar, tá? E daí é como você sempre disse, é um buffet. Pega, vai te servindo do que tu precisa, e essas coisas vão agregando para o resultado final. Eu não fiz só uma coisa que foi virar de chave, eu fiz um pouquinho de cada, que foi trazendo resultado para mim. Mas antes disso eu não saberia por onde começar, não saberia o que fazer e, enfim, eu achava que os Então, clientes tinham que vir até mim só, então meu negócio não crescia, ele estava empacado, sabe? Então, pô, eu vi na Power como uma, sei lá, uma faculdade, digamos assim, ou algo que eu precisava para aprender a ser empresário de fotografia e não só prestador de serviço, né? boa, boa, boa. E quando você ouviu R$ 200.000 por ano, cara, como é que soou pra você? Cara, é muito louco porque eu achava impossível. É muito louco, cara. Eu pensava em trabalho que nem, para não falar bobagem, trabalho demais e não consigo me imaginar tendo esse resultado, cara. Pô, para mim chegar até aqui, eu tive que mais que dobrar o faturamento da minha empresa. E é muito louco porque ontem à noite eu estava ainda buscando alguns dados aqui nas nossas planilhas e tal, para poder acrescentar. E eu cheguei à conclusão lá da minha esposa, tal. Eu disse, cara, a gente está batendo o faturamento agora em final de setembro, né? Nem contei outubro. Final de setembro a gente está batendo o faturamento do ano inteiro do ano passado, trabalhando menos. Louco, né? Muito louco, cara. Muito louco porque, cara, antes eu trabalhava, sei lá, 12, 14 horas por dia, tava sempre editando e tal, tal. Hoje eu fico a manhã inteira com meu filho, cara. Eu começo a trabalhar às vezes 2 horas da tarde, que é quando a minha esposa volta do último atendimento dela. Claro, de manhã eu faço algumas coisas quando possível, mas criança, ainda mais com 5 meses, demanda muita atenção, né? E é o que eu queria, né? Eu sempre quis ser presente, né? Não quis ter só um filho para botar no mundo e deixar os outros criarem, enfim. Eu acho que isso faz muita diferença para mim, assim, poder ser presente com ele. Esse é um dos meus maiores propósitos, assim, sabe? Não é só dinheiro, não é só crescer, é crescer, mas ter qualidade de vida. Então, então. Esse é o propósito naturalmente da Power também, né? Que às vezes as pessoas acreditam pela ignorância, e ignorância não é um xingamento, é por ignorar algo, né? Mas pela ignorância de como funciona um negócio, as pessoas acreditam que para faturar mais é só trabalhar mais, né? E pela ignorância de eles acharem que o Kunz trabalha bastante, e eu trabalho bastante, mas só isso, né? Porque eventualmente não fico mostrando a minha vida toda por N motivos e eu acho que já passei dessa fase, sabe? Então as pessoas me veem na internet mostrando o tempo todo que eu tô trabalhando, mas porque quando eu Sim, não tô trabalhando eu não tô mostrando. É simples, eu tô curtindo a exato, vida exato, mesmo, aproveitando a vida, exato. né? Assim, Massa. sem o celular. Então, as pessoas por não saberem disso pensam isso, mas naturalmente é muito louco como o faturamento não necessariamente tem relação ao quanto você trabalha, e sim como você faz, né?
Não é sim, o quanto você faz, né? E sim como você faz. Então, eu acho que esse é um grande game change, assim, que eu acho que é muito massa. E a sua história é muito nítida, isso, né? E que a gente tem que tentar deixar mais claro, principalmente para os pais, principalmente para as mães, principalmente para os filhos, principalmente para as pessoas que, de fato, é, querem crescer, mas podendo viver, né? Podendo ter uma vida, que acho que as duas coisas, uma não anula a outra, ou não deveria anular, né? Acho que na verdade as duas exato. coisas. Acho que viver sem trabalhar para mim não faz sentido algum, e trabalhar sem Sim, viver também não faz sentido algum. Para mim essas duas coisas estão completamente ligadas, até porque meu trabalho é muito da minha vida é muito do meu trabalho. Eu acho que eu consegui lá atrás conectar isso muito bem, mas eu vejo que muita gente não consegue, né? E vejo que você tem conseguido agora e crescendo, que é o mais massa, né? Porque você vai crescer como negócio, eventualmente vai crescer como pai, como família, também vai crescendo pra você estar presente, você vai perfeito. crescendo também, vai melhorando lá, né? Então acho que isso é muito massa, cara. E dito isso, por que você entrou na Power, cara, quando você ouviu aquilo? Tipo, tomada de Cara, decisão, sabe? Porque muita gente olha e diz, ah, legal, massa, mas eu nem acredito que eu posso 200 mil, então assim, vocês não acreditavam que era possível, por que que você entrou? cara, eu precisava de algo para não desistir. Tipo, eu tava empurrando minha empresa com a barriga, assim, sabe? E no dia que eu fui para lá, para o evento presencial, a minha esposa estava junto e ela ouviu toda a proposta da Power, eu estava lá nos dias do evento e tal. E eu disse, a gente é algo muito interessante. Confio no Robson, porque eu já era aluno do PDA e o PDA foi incrível para mim. Foi Que logo quando eu massa. saí da empresa, da outra empresa que eu trabalhava, eu fiz o PDA e para mim foi um divisor de águas, assim, em qualidade do meu trabalho. Que E massa. eu via a galera pedir lajeado e tal. Eu disse assim para ela: eu acredito que é possível, mas eu não sei se eu tô com cabeça para isso, porque eu tava mal, assim, sabe? Eu tava me considero depressivo naquela época, assim. E eu acho que ela sabendo que eu precisava disso, porque senão a gente não sabia o que ia ser no futuro, né? Se eu ia largar, pô, eu ia Então, trabalhar com o quê? Né? Ia ter que começar toda uma carreira e tal, e não sabia nem por onde começar, enfim, abandonar isso tudo. Ela sabendo disso, acreditando também, porque ela conhecia o seu trabalho e tal, ela que me deu esse empurrão, cara, porque por mais que a gente sempre teve bem, assim, ela tinha empresa dela também e tal, a gente sempre andou bem, assim, financeiramente, embora não faturava muito, né, mas a gente sempre teve cabeça de manter as contas em dia e tudo mais, e sempre fazendo sobrar um pouco para viver bem. Embora sem tempo, né, porque trabalhava que nem um desgraçado. total. Então, cara, ela vendo isso, ela me deu esse empurrão, porque eu olhei assim, Nossa. pô, a proposta é massa, mas aí, pô, vou desembolsar essa grana para daí começar a pensar em crescer no negócio e tal. Quando vai voltar isso e tudo? Não imaginava que ia ser tão rápido, sabe? É muito louco, cara. É muito louco. Que louco. Muito massa. A gente quer inverter a ordem, né? A gente quer Sim, primeiro aprender a ler e escrever, depois ir para a escola, né? isso A aí. gente quer primeiro faturar para depois aprender a faturar, o que não faz sentido algum. Mas é normal do ser humano. A gente quer colher Sim, primeiro o resultado, depois a gente quer plantar, né? É como sim, se fosse agricultura. Primeiro eu vou fazer uma colheita, daí com esse dinheiro da colheita eu vou começar novos plantios. Mas não existe isso, né? A não ser que você tenha, sei lá, um outro financiador, né? Sei lá, alguém que financie para você isso, que normalmente é o que acontece nas faculdades. Os pais geralmente financiam, né? Uma parte e tal. Mas que no nosso negócio de fotografia não, às vezes não é bem assim, até porque muitas pessoas às vezes não nem acreditam, né? Que, sim. assim, alguém financiar. Porque não acreditam, porque ainda a gente está mudando isso na cabeça de muita gente, fotografia não é tudo isso. Pô, Não é tudo e isso. eu te digo, cara, a minha família até então não sabia, não entendia como é que a gente conquistava as coisas e tal, até começar a postar os resultados da Power e tal, porque, pô, eu vim do trabalho, que nem louco e tal, mas como é que é isso com fotografia, cara? Como é que, né? Como é que viver de fotografia? Isso é uma loucura. Acho que isso sempre foi uma loucura para os meus pais. O dia que eu saí da outra empresa e disse, eu vou tocar meu negócio sozinho, eles queriam que eu, né, se eu fosse seguir a ideia deles, eles sempre pensam em estabilidade e tudo mais, mas eles queriam que eu estivesse lá, CLT, ganhando mil e pouco, R$ 2.000, para eles estaria maravilhoso isso, sabe? Mas não é para mim isso, cara.
Total, total. Não é maldade, né? Às vezes é Não, até de forma excesso, alguma. até excesso de bondade, às vezes. Eles só Exato, querem que exato. você tenha uma vida de boa, né? É, Apesar de que vida de boa são diferentes para tipo de pessoas diferentes. Tem gente que é de boa é uma coisa, outra de boa é outra coisa. Ah, muito louco isso. É muito massa. E o que na Power mais te surpreendeu, cara? Algo que você não esperava quando você entrou? mano, quando eu entrei na real, eu fiquei meio perdido, vou ser sincero, tá? E eu não sabia pra onde ir. Mas o que me surpreendeu, cara, foi que pequenos ajustes dão grandes resultados. A gente pensa assim, porra, eu vou ter que trabalhar demais para conseguir esse resultado. E são detalhes. O simples fato de tu tomar a decisão de aumentar o teu ticket e acreditar no teu trabalho, né, que tu vai vender isso, é muito louco, cara, porque na outra estúdio que eu trabalhava, a gente vendia total inversão de risco praticamente, sabe? Aí eu ensaio R$ 200 e depois o resto se virava para vender, sabe? Então eu fazia isso até entrar na Paula. Então, cara, para mim quebrar isso dentro de mim foi muito difícil e é que nem eu disse, é um pequeno detalhe. Mas a gente precisa, por exemplo, a tua ajuda como mentor, encorajando e vendo a galera fazer isso, sabe? É o que faz a diferença, porque sozinho eu não ia ter tomado a decisão. Eu poderia fazer uma pesquisa de mercado na minha região e ver o quanto a galera estava vendendo de valores. Mas eu pensava, bah, o meu cliente não vai pagar isso, sabe? Então, é difícil eu te dizer, ah, cara, foi tal coisa. Como eu te disse, foram várias coisas para trazer o resultado. Mas é impressionante o quanto pequenas coisas podem dar grandes resultados. Total, total. E principalmente essa parada de crença, né, cara? Como é forte isso no mercado, assim. Nossa, boa parte da minha tarefa na Power é quebrar crença. É, Porque o método tá validado, tá tudo lá, tá tudo certo, tá tudo rodando, mas boa parte da minha Robson, né, da minha Kunz, eu como versão Kunz aí dentro da Power é quebrar crença e fazer vocês acreditarem em coisas que vocês acham impossível e que talvez eu sozinho com você não conseguiria quebrar. Mas eu com você e um monte de prova ao redor de galera igual você, que passou dessa fase, sim, que passou dessa crença, sim, começa a ser mais palpável, né? A gente consegue provar. E aí vai destravando. Aí uma destrava uma coisa, outra destrava outra coisa, e essas exato, destravas vão caindo, e exato. naturalmente você vai encorajando de fazer novas coisas que antes você nem pensava em fazer. Eu acho que esse é o grande game change, assim, né? Que Sim, massa. sim. E como o ambiente da Power se diferencia dos outros grupos de fotógrafos que você já participou? Boa pergunta, né? Porque, cara, grupo de fotógrafo não existe praticamente. Eu sempre digo, eu era bicho do mato, né? Eu ficava na minha, fazia o meu trabalho e tal. Mas, porra, quando é pra falar com outro profissional, é muito difícil falar da Power, sabe? E eu acho que muita galera fala e sente isso. Ou é para fazer comparação de trabalho, ou é para, sabe? É sempre aquela história. É que a gente sempre diz, lá fora a galera fala de lente e tal. E, pô, não é isso, sabe? Então, o diferencial do nosso grupo ali na Pau é esse, cara. Pô, todo mundo pensando em crescer, em crescimento, todo mundo se ajudando. Eu falo com a galera aqui da minha região, a gente troca ideia, pô, deu certo pra mim, sabe? Não é aquela coisa, não vou passar pra ti porque tu é meu concorrente e tal. Se a gente faz, por exemplo, essa semana fez um lançamento do Natal. Eu, bom, já passei lá para a Júlia um monte de ideia para fazer dar bom para ela também, sabe? Pô, todo mundo tem que crescer, né? E é isso que a Então, gente pensa, cara. E fora disso, a galera não pensa em crescimento. A galera pensa, pô, se eu estou ganhando ali um salário acima da média, né, digamos assim, com o meu trabalho, tá bom, eu vou ficar aqui. Não quero pensar em então, nada mais, sabe? E, na verdade, o ambiente muda tudo, cara. Muda tudo. É muito louco. total, muito massa, cara. Muito louco, é muito foda isso. E quais eram as suas maiores objeções em relação à Power? Mano, que nem eu te disse, eu acreditei na proposta, mas no momento eu pensava na grana, assim, eu acho que é o que todo mundo pensa um pouco, sabe?
Pô, vou investir isso, né? Às vezes o cara, que nem na minha época, isso era praticamente 25% do meu faturamento. Vou botar isso, né? Verdade. Tá ligado? Tipo, como é que eu vou botar? Tô indo, eu considerava que eu tava indo bem, mas tipo, porra, esse dinheiro faz falta, né, no final. Então, eu acho que a maior objeção, assim, para mim era isso. Não era acreditar na proposta, porque eu sempre acreditei em tudo que tu lançou, Nossa. porque eu já tinha vivido a experiência, né? Então, mas e pensar assim, pô, será que eu sou capaz? Sabe? Pô, eu tão pequeno, né, dentro de mim pensando assim, porque o cara sempre se diminui, né? E daí o cara pensa, será que eu sou capaz de fazer isso aí, cara? Vejo a galera fazendo, mas eu não sei, cara. Eu sei de ficar na minha, não sei o quê, né? O cara pensando dentro de si, assim. E na verdade, tirando objeções, é mais simples do que a gente imagina. E é isso que eu te disse já desde antes, porque é muito louco como as pequenas ações mudaram o negócio. É muito louco, né? Porque a objeção final a gente sempre acha que é dinheiro, mas na verdade a objeção real nunca é. Nunca é. Porque senão, se a objeção fosse dinheiro, a maioria dos brasileiros não estariam endividados. Todos pensariam duas vezes antes de se endividar, né? Ah, não é o caso, né? Hoje boa parte está endividado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, a objeção não é que é o dinheiro. A objeção principal, eu acho, sua, olhando, te conhecendo um pouco mais, é justamente, tá, mas eu acredito que é possível, eu acredito no Kunz, eu acredito nos resultados que eu vejo das outras pessoas, porque não tem como, né? Contra provas não há argumentos, né? É, mas será comigo, né? Mas é que É, comigo é diferente. o cara começa a pensar assim, né? Porque, que nem tu disse, dinheiro a gente sempre dá um jeito, né? Se o cara acredita mesmo, assim, tá. E que nem para nós era possível. Mas a gente não queria fazer o esforço, tipo, ó, porque a gente não acreditava, pensando bem, refletindo bem na nossa conversa aqui agora, realmente, eu posso pensar aqui. Eu não acreditava que era possível comigo. Isso muito também porque eu estava muito desgastado, assim, Então, do meu mercado, minha visão de mercado na época e tudo mais. E eu acho que realmente é isso, cara. A gente pode chegar nessa conclusão. Eu achava que para mim não era possível, os outros eram. que louco, né? E aí, olha como é que pode, né? Que Se droga, né? A todos os gente tá outros, bom. os outros conseguem, eu não. Tipo, pô, não, cara, é pra ser o contrário, né? Como a gente vem. É que a gente tem a síndrome, muitos de nós, né? Eu também tive muito disso já, a síndrome de vira-lata, assim, né? A gente se rebaixar um pouco, às vezes até por educação de casa, de cultura, que a gente diz, tem que ser humilde, tem que ser humilde. A gente ouve tantas vezes isso que a gente começa a deixar de ser, a gente passa da humildade e passa a se rebaixar, né? A se rebaixar, achar que não é possível para você. Pô, é possível para tanta gente, por que que não é possível para você, cara, né? Então é muito louco isso, ah, como, como às vezes a gente é o nosso maior inimigo, né? Falo bastante essa Sim. frase. Muitas vezes a gente é o nosso maior inimigo, né? Cara, e se não fosse a Lana na época, eu acho que eu teria visto o cavalo passar, encilhado, e teria deixado passar. Eu deveria deixar passar. Vamos. Que massa. Vai ter esposa para ter, né? Tem uma boa esposa Sempre para dizem ter, né? que a, a mulher sabe de ficar casa, né? E a gente conquistou muita coisa junto, cara. Então, foi mais uma etapa e eu tava precisando de ajuda e ela foi sábio, cara. Então, Muito louco. que massa. Cara, e depois de colocar em prática o método, o que que você tem alcançado? O que você alcançou? Além de poder hoje optar nisso de estar com meu filho em casa, que isso para mim é muito incrível, sabe? A Lana em si também pôde abrir mão de praticamente 50% do faturamento dela, para ela estar no outro turno com ele. Então isso é muito louco, cara. Tomar uma decisão assim muito difícil, porque, enfim, no final do mês a conta tem que bater, né? Não é só sobre, quero estar com meu filho, tá? Tudo bem, né? É o ideal que a gente quer ter, mas é possível, sabe? Então, colher esse resultado hoje, além de seguir viajando, seguir, né,
troca de carro, a gente Opa, segue investindo aqui no estúdio e tal. Então, pô, essas coisas são não tem preço assim para mim, cara, sabe? Ter essa tranquilidade de, literalmente, ela tá com 50% a menos, mas a gente consegue manter aqui, né? Com o faturamento da empresa maior, a gente consegue equilibrar isso e a gente tem mais liberdade. Ela tem meio turno ali a mais para poder estar com o B e eu tenho a minha manhã para estar com o B também. É muito louco, cara. que Isso massa. seria impossível para mim, me dizer isso há um tempo atrás, seria impossível. A gente está fazendo dar certo. Então, belíssima realização, né? E faturando mais e Não é crescendo. só, Isso é uma realização assim, que não é só sobre o valor, por isso que eu te disse desde o início, né? Tipo, mas é o faturamento que permite, sabe? exato. Não é tipo assim, pô, se eu estivesse trabalhando esse meio turno a mais, já estivesse trabalhando esse meio turno a mais, talvez a gente estaria muito mais grande e tal. Mas não é sobre isso, sabe? É sobre o Mas, propósito. A gente quer deixar um legado para o nosso filho, assim, de que trabalhar é bom. E porque a gente cresce muitas vezes vendo isso, né? Pô, trabalhar o menos possível e trabalha ruim, não sei o quê. A gente às vezes cresce com umas crenças assim, mas não, cara. Se a gente não tivesse o nosso trabalho, a gente não teria conquistando tanta coisa, não teria essa liberdade que a gente tem também, sabe? Se eu tivesse em outro então, lugar, eu ia estar cumprindo carga horária, daí sim, sem ver meu filho crescer e tudo mais. então, Muito louco. então. Isso é possível porque você, eventualmente, se você tivesse a metade do faturamento que você tinha antes, talvez a conta não ia fechar, né? É. Então, olha que louco, você consegue crescer o seu negócio com mais tempo. Isso é levar o seu negócio no máximo da expertise, assim, no máximo da performance, né? Que é você trabalhar menos e continuar crescendo. Isso é muito massa. Não é simples de fazer, mas é completamente possível quando a gente Não, vai não, organizando algumas verdade. coisas, né? Então, eu acho que é É, muito sobre isso. E isso faz uma diferença brutal, assim, brutal mesmo, né? Então, se você pudesse voltar no tempo e desse um conselho para um fotógrafo que você era antes da Power, o que que você diria? porra. Acredita, cara, que é possível. Teu potencial só tá aí dentro e não tá enxergando. E a paixão pelo teu trabalho ainda existe. Só tá atolado de coisa. Você só não consegue saber por onde começar. Mas com organização, com técnica, é possível. Ah, Eu acho que que massa. seria isso, é o que a gente refletiu o tempo todo, né? Que é sobre acreditar mais em si mesmo. E aquela parada, assim, que a gente tá, acho que foi dentro da Power que a gente estava falando. A gente não faz para ver se vai dar certo. A gente faz até dar certo. É, Essa frase eu vou usar muito. Assim, eu já uso ela há bastante tempo, mas eu vou começar a usar mais porque faz muito sentido. Eu comecei a perceber que isso não é normal para as pessoas. É que tem muitas frases que eu falo há muito tempo, mas que eu acho que é comum, que é jargão, que é todo mundo faz. E aí eu comecei a perceber que não. Que muita gente faz para ver se vai dar certo, né? E a gente, assim, eu vou lá ver para. Inclusive tem gente que fala isso, eu vou entrar na Power para ver se vai dar certo. Pô, mano, você entrou errado. Não é para ver se vai dar certo. Você vai entrar e vai fazer dar certo. A gente vai fazer até dar certo. A gente não desiste de ninguém, a gente não larga a mão de ninguém. Só que não é para ver se vai dar certo, sabe? É até dar certo, porque não é fácil. Tem seus desafios, assim, é que nem um relacionamento. Não dá para juntar os trapos com a namorada e vão dizer, vamos ver se vai dar certo. Cara, não, decidiu, tomou a decisão, então vamos fazer para dar certo, até dar certo, para dar certo, sabe? Muito massa isso. Eu acho que essa clareza que a galera não tem, né? Porque parece tudo uma diversão. Parece tudo vamos ver, vamos ver. Se não der isso, eu vou resetar e vou para outro, e vou para outro, e vou para outro. Eu fico me perguntando se essa é a forma legal de viver. Para mim, não. Né? Assim como você falou antes, assim, tipo, é, trabalho o mínimo possível. Eu acho que não, cara. Eu acho que é uma forma de a gente retribuir o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, né? O espaço que a gente Ah, ocupa nesse mundo, né? Eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer como sociedade para outras pessoas é prestar algum serviço, né? Prestar isso, ajudar a cidade de alguma forma, não só ocupar espaço, não só não, peidar para acabar com a coisa.
E sabe? quando tu vê que tu pode transformar vidas através disso, né, cara, é muito louco. Aí tu consegue ver o quão importante é o teu trabalho, sabe? Uma das coisas que eu estava refletindo também nos últimos dias, que eu achava que o meu cliente não era bom. Eu achava que o cliente não valorizava, eu achava que o meu trabalho era só para tapar buraco e tal. E hoje não, hoje eu consigo ver, sabe, a galera me agradecendo, assim, pô, conseguiu, né, literalmente guardar para mim as melhores memórias da melhor maneira possível. E esse é o valor do trabalho, cara, do nosso trabalho, assim. E hoje eu tenho esse reconhecimento dos meus clientes, eu consigo sentir isso, sabe? E não era eles que estavam errados antes, porque eu ainda atendo muito da galera que, que eram meus clientes antes. Mas é porque eu não enxergava esse valor, esse real valor, sabe? Então, é total mudança de mentalidade, assim. Então, porque às vezes a gente só tá fazendo porque tá fazendo, porque muita gente entrou na fotografia porque gosta de fotografia e fica fazendo porque gosta. É, ou pensa assim, ah, E eu acho vou ganhar que, uma grana aqui, sei lá. Sabe? eu acho que, A galera acha essa, exato, eu ah, acho que tem uma claro que é. grande, acho que tem uma grande diferença do amador, não sei se você já parar para pensar nessa frase. Amador não vem nada mais, nada menos do que amar, né? Amar aquilo. Então, muita gente ama a fotografia, se torna um amador, gosta da fotografia e acaba virando profissional. Aí você pergunta por quê, ele diz porque eu gosto. Por que você fotografar? Porque eu gosto. Eu não acho que um profissional tem que só gostar. Acho que gostar é o início de um profissional, sabe? Acho que o Sim, profissional, ele não faz só porque ele gosta. Ele faz porque ele entendeu que é a forma dele impactar as pessoas, de transformar, de entregar algo de valor para as pessoas, de impactar as pessoas. Então, eu acho não é só sobre gostar. Quando a gente começa a trabalhar profissionalmente, a gente faz muito mais do que gostar. A gente não só gosta, mas a gente faz muito bem feito, a gente começa a impactar, a gente começa a realmente levar isso num próximo nível, né? E eu acho que isso é um game change na cabeça das pessoas que às vezes elas precisam entender que não basta amar, sabe? Se você só gostar, então faz como hobby. Para ser profissional realmente, ser bem pago, fazer acontecer, crescer, não basta gostar, velho. Senão eu podia ser profissional de snowboard, eu podia ser profissional de moto alguma coisa, eu podia ser profissional de muitas coisas que eu gosto. Várias coisas que eu gosto, sabe? Porra, pra mim, tipo, hoje pegar e fazer uma semana de snowboard, ou 2 semanas de snowboard no ano, pô, pra mim é muito mais legal e divertido do que eu ficar fotografando. Mas não exato. é que eu gosto mais de snowboard do que de fotografia, é que snowboard é um hobby, é uma brincadeira que eu faço 1, 2 vezes no ano. Fotografia é minha profissão, é meu trabalho. Então é diferente, né? Então, assim, e se eu começar a fazer snowboard profissionalmente, eu eventualmente talvez nem goste mais tanto. Porque eu vou ter que fazer um monte de coisa que não. Pô, vou ter que, né, melhorar meu físico, vou ter que Porque, aprender um monte de coisa de técnica, vou ter que ir para um nível que talvez nem seja mais tão divertido assim, como agora é só se divertir lá e tal, né? Então eu acho que é um game change que muita gente que gosta da fotografia tá na fotografia e por isso que não vai para frente, porque ele só tá gostando e não tá profissionalizando ainda. E aí, quando eu digo profissionalizar, não é deixar de gostar, mas é gostar num nível muito maior, sabe? É mais ou menos como casar e namorar, sabe? Eu acho que namorar, você tem uma paixão ali, tem tudo aquilo, é massa. Mas depois que você tá alguns anos, tá casado, não é mais sobre a paixão. Eu acho, sei lá, posso estar errado, mas eu acho que não é só sobre isso, né? E aí não quer dizer que a gente tem menos paixão, acho que é bem pelo contrário, a gente já passou desse nível, tá num nível muito maior, né? De relacionamento, né? De confiança, de troca, sei lá, é difícil falar sobre isso, mas eu acho que sim, é mais, sabe? É mais. não, não. E a fotografia como profissão mesmo, de buscar crescer, tem esse mesmo nível de é mais, sabe? Muito massa. Olhando para isso, cara, vocês viajaram também, né? Agora, como é que é? Fala-me mais, assim, das paradas pessoais, assim. Cara, a gente é louco por viagem, tá ligado? Aí, não só agora, a gente sempre foi. Mas o nosso propósito era continuar seguindo nisso, né? Então, a gente deu uma acalmada agora porque o B nasceu, mas as ideias já são as próximas também, ir vindo daqui a pouco. Mas a gente Que foi, massa. foi em janeiro, logo depois do evento presencial, a gente foi. Até o último dia Legal. não tá, e daí Exato. a gente foi para também comprar algumas coisas pro B e tal.
E pra curtir, a gente adora isso, cara. Pô, é, Total. é, é como se fosse o meu hobby, assim, tu curte esquiar e eu curto, a gente curte viajar, conhecer novas Total. culturas, outros lugares e tal. É outra visão de mundo, assim, né? Aqui é claro, tanto tu que mora no interiorzão aí, né? E a gente aqui é um pouco maior, mas a gente tem uma cabeça muito limitada, assim. Então, isso faz a gente abrir, assim, um pouco a Muito. nossa mente também. É muito sobre isso, assim. E sobre, cara, é também sair da zona de conforto. Pô, é outra língua, é tudo, né? Tudo é aprendizado. Então, é muito massa. É uma paixão que a gente tem. Aqui atrás é tudo lembrança de viagem, né? Então, a gente ama, cara. A gente ama Nossa, isso. Eu acho que é uma das legal. coisas que nos move, assim, sabe? Por que trabalhar tanto, né? Por que pensar tanto em faturamento, mas a gente quer muito isso, cara. A gente quer conhecer o mundo, sabe? Não é só o que a gente vive aqui, não é só a nossa visão de mundo aqui, é conhecer coisas novas, assim. Pô, tem tanta coisa ali, Total. tanta maravilha nesse mundão aí. Uhum. É grande, cara, é grande. E Ficar só olhando qual, os outros, como, perdão, ficar só olhando os outros também não tem, né? Ficar só olhando os stories do Robson aí, e o cara ficar em casa, né? ah, doido, né, cara? Doido, muito bom. E como você se sente agora, cara, olhando para tudo isso, olhando para aqui, olhando para os seus resultados pessoais, olhando para tua família, olhando para os 200 mil que você achava que era impossível e que tá faturado, como tu se sente hoje? Cara, hoje é muito louco, assim, porque que nem tu disse antes, crescer um negócio, assim, nesse nível, buscar excelência, mas eu ainda sinto que dá mais, sabe? E, pô, antes 200 mil era impossível, só que hoje, embora eu não consiga dar conta de tudo ainda, mas a gente está estruturando para isso, eu sinto que é possível fazer mais, muito mais. E eu vejo a galera fazer mais, né, na Power, então, porra, mas, meu, gratidão total, gratidão total. A ti também, porque toda a história de antes de entrar na Power e tal, que a gente se encontrou no evento e tal. Tu acreditou mais em mim do que eu acreditava em mim mesmo. Então, gratidão a ti também, gratidão ao mestre da Power, gratidão à galera que tá lá dentro, todo mundo se apoia, gratidão à minha esposa que acreditou e mesmo sendo na época uma barreira assim de valor e tal, ela disse, não, vamos fazer que vai virar o jogo. E, Nossa. o estilo de vida, assim, sabe? Não que hoje seja tudo mil maravilhas, não é isso que eu quero dizer, sabe? Ainda trabalho pra caramba, ainda tenho muita coisa para fazer durante o dia, mas é poder seguir aquilo que a gente acredita, sabe? Com tranquilidade, assim, pelo menos, não quero soar snob, assim, mas, tipo assim, pelo menos o financeiro não é uma preocupação. O financeiro é algo. E essa tranquilidade faz toda a diferença, né? Tipo, ah, a gente consegue pensar, por exemplo, quero viajar, eu preciso me organizar e fazer. Quero comprar tal coisa, eu preciso me organizar e fazer. Quero criar meu filho em casa, eu consigo me organizar e fazer. Então é uma liberdade não só de tempo, mas principalmente de mente, assim, de pensar que ao contrário do que a gente falou o tempo todo, que eu acreditava que não era possível eu fazer, hoje a gente consegue acreditar que é possível fazer praticamente tudo, assim, só dedicar tempo e energia para isso, que a gente faz dar certo. Ah, Eu não muito sei se eu, massa. às vezes eu fujo um pouco assim Não, da não, total, pergunta, mas é que tô vem pensando muita aqui. coisa na cabeça, cara. Total, tô pensando aqui. É, que massa. E por quem, cara? Por quem você tem feito tudo isso? É o mesmo que eu disse lá no palco, cara, no dia do evento. Primeiro foi por mim, porque eu estava muito mal. E hoje em dia, pela minha esposa, pelo meu filho, cara, porque eu quero dar um futuro digno para ele, eu quero que ele. Eu e a Ana, a gente veio de famílias muito humildes, então, e não tem nenhum problema com isso. A gente tem orgulho disso. Mas a gente quer, tipo, eu quero que meu filho não tenha medo de desbravar o mundo. O que ele acreditar, eu vou incentivar, cara. E a gente vai nesse pensamento, assim, a gente faz dar certo. E é muito louco, cara. Então é por eles, cara. É por.
ter qualidade de vida com eles, ter tempo de estar perto deles, né? Porque antes da Paula eu fazia tudo somente eu e eu não dava conta de nada, assim, sabe? Tava tudo caindo, assim, ao redor. Eu olhava para os lados e eu via tudo caindo, assim. Aqui, daqui a 3 dias vai desmoronar aqui, daqui a 3 dias vai desmoronar ali. Então, eu nunca tinha tempo para nada. Então, isso é muito louco, sabe? Que doido, É né? muito louco. Que doido. Que doido. Muito, muito doido isso. E é muito louco porque eu acho que eu ouço e vejo muito isso, né? E esse é o meu medo. Eu acho que o que mais me inspira em você é uma coisa que na família, na minha família isso é normal, mas eu vejo que cada vez está menos normal, que é as pessoas dando desculpas, quer dizer, desculpa, usando seus filhos como desculpa para não fazer. Cara, eu tenho visto isso muito. Eu não sei se você tem visto, mas é que eu não posso agora porque eu tenho um filho. Ah, mas é que eu Sim, vou ter um filho que eu não posso agora. Então, assim, mas é porque o meu filho não, é porque daí eu não sei. É sempre uma desculpa, de que não consegue fazer, não consegue conquistar, não consegue por causa do filho. E eu acho isso uma linha muito tênue entre você culpar um ser que foi você que colocou no exato. mundo. Né? Uhum. Ele nasceu com essa culpa sem ter culpa nenhuma, né? Então, assim, os meus pais, eu sempre fui educado que eles fizeram tudo por nós e não deixaram de fazer tudo por nós. Então, tudo que eles fizeram, tudo que eles trabalharam, tudo que eles ralaram, tudo de certo, de errado que eles fizeram, todas as decisões que eles fizeram foram por nós. E não, e não ao contrário, saca? Então, assim, e é muito tênue essa linha entre você, por exemplo, estar fazendo pelo seu filho, é você melhorar o seu negócio, fazer ele ficar mais próspero, ganhar mais, para Sim, trabalhar, trabalhando menos, ganhando mais, para poder ficar com ele. E não eu não vou fazer, eu não vou melhorar, eu não vou aprender, eu não vou otimizar porque eu tenho um filho. Porque isso entrega uma carga negativa em cima dessa criança, dessas pessoas, que eu acho que não tem como não sentir. Eu acho que não tem como não sentir. Existem as pessoas que não fazem pelos filhos e tem as pessoas que fazem pelos filhos, exato. né? Eu acho que o motivo é o mesmo, mas o resultado é completamente diferente, Sim, sabe? É completamente. completamente diferente. E eu acredito que a carga sobre essa pessoa, sobre essa criança, também é completamente diferente. Porque a pessoa entende, eventualmente, se você não estiver em casa no final de semana, que ela está fazendo isso por você, né? É, E não de que se você não tiver, sei lá, acho que culpando, sabe? Culpando, assim. Eu devia estar lá, mas eu tô aqui porque não sei o quê, eu devia estar lá. Acho que esse sentimento de culpa, ela é muito mais pesado. Eu não carrego isso. Eu carrego o outro excesso, né? Que é, eu não estava muito próximo dos meus pais, não, na minha infância, adolescência e tal, porque eles trabalhavam demais. Mas eu prefiro essa, por eu olhar, saber que eles correram atrás dos sonhos deles, por eles e por nós, né? Muito melhor do que eu sentar com meu pai e ele contar aquelas histórias. Não, olha só, nossa, se eu tivesse feito aquilo, mas é que eu não fiz porque, pô, vocês eram pequenos, eu tinha medo, e eu achei que, sei lá, eu queria ficar com vocês. Porra, eu me senti tão mal, cara. Eu me senti tão mal, sabe? Sabe Uhum. assim, eu tenho essas conversas, sei lá, de noite, na beira do fogo, de um churrasco, alguma coisa, a gente fala assim. Então, assim, eu penso, pô, eles fizeram pela gente, né? E isso eu não sinto falta deles, porque a gente tá ali, né? Agora, se fosse ao contrário, velho, se fosse ao contrário, eu não pedi pra nascer, É, né? Então, assim, eu acho que é tão mais legal quando as pessoas fazem pelos filhos, esse é o motivo, e não esse é a desculpa, né? Eu acho que você tem feito isso muito como motivo, e não como desculpa. sim. E acho que isso é um game change. Porque a maioria lá fora usa tudo isso como desculpa. Desculpa para não dar certo. Desculpa É, para não fazer. E não motivo, né? Então acho que esse na minha opinião, essa a grande headline dessa parada, que é ter motivos para fazer e não desculpas, né? Usar os filhos de motivo e não de desculpa. Muito massa. é Muito muito louco. louco, cara. É muito massa porque nem todos os dias são, perfeitos, assim, né? Que nem eu te disse, não é algo que eu Total. quero entregar, assim. E às vezes parece que, sei lá, você tá meio pressionado pra fazer algo dar certo e tal. E você olha pra ele, assim, e,
tipo, ele não tem noção de nada, sabe? Do que tá acontecendo. Ele só quer estar ali, receber o meu amor, ou ele me dar o amor dele. Então, isso é muito gratificante, cara, porque se eu estivesse pensando só em trabalhar, também não ia receber isso, sabe? Não ia. E então, acho Sim, que essa culpa, esse sentimento, ele não vai sentir, não. Minha tá, missão é uma dessas, né? E, tá. que nem te disse, Muito mal. ensinar para ele que o trabalho liberta, não é uma prisão, sabe? Ah, trabalho devolve. Cara, se eu tivesse que resumir a Power em uma frase e uma palavra, Putz, solução para mim foi. palavra nova, essa eu não tinha ouvido. É, Solução. ou, tipo assim, pô, a solução acho que é o melhor que define para mim, assim, um escape, sabe? Pô, eu tava no fundo do poço, foi a corda para me puxar, sabe? Nossa, que massa, cara. Vamos à solução. Que legal. Muito bom, cara. Muito bom. Vini, bom demais, cara, conversar com você. É inspirador. Espero que tenha inspirado outras pessoas também, motivado, né? Eu acho que algumas frases que você falou são muito fortes, né? Achei que 200 mil era impossível, era distante demais para mim, agora tá aí, né? É, enfim, eu acho que é muito louco como às vezes a gente não é capaz de imaginar, né? A gente mesmo não é capaz Acreditar de em si imaginar. mesmo. A gente não é capaz de imaginar o resultado que a gente pode conseguir, né, cara? Olha que louco. Muito massa, cara, de verdade. Mano, velho, te apresenta pra galera no sentido de poder te procurar, te seguir, acompanhar teus resultados. Sempre bom pra galera ir acompanhando mesmo, sacando que isso é real, né? Que tem sempre o cara que pensa que, sei lá, vai saber. O Então, cara vive numa mentira que ele acha que as outras pessoas também mentem, mas enfim, tá diz aí. bom. Eu, galera, você sempre me vê trabalhando, tá? Eu trabalho pra caramba, assim, não é só liberdade, não é só tempo sobrando, não. É Total. só estratégia para conseguir fazer tudo dar certo, tudo correr bem, né? E tem dias difíceis, sim, isso eu quis deixar claro. Para me encontrar não é difícil, Enlace Fotografia 1, uma galera confunde o nome Enlace, mas aí já me chamaram até de Wallace. Nossa, Então, meu, esse cara achava que era o meu nome, tá? Mas eu sou o Vinícius Cher, sou que de legal. Lajeado. Se alguém quiser trocar ideia, estou à disposição. Inclusive, tem galera do evento que me ouviu lá aquele dia até hoje, troca ideia. É muito Que massa. massa. É muito massa saber, assim, que não é só comigo que acontece algumas coisas, tipo assim, a galera se identifica, né? Muito. Pô, eu não sou exemplo de nada, assim, eu fico pensando, sabe? Não, né, não querendo ser mesquinho de novo, mas tipo, porra, quem sou eu? Mas às vezes são detalhes também que a gente pode falar ou dizer assim, pô, eu já vivenciei isso, ah, Ah, e, total. e ajudar uma pessoa assim, então isso é muito louco, estou à disposição de todo mundo aí, galera. Que massa. Muito bom. Obrigadão, Vini. Bom demais Isso, conhecer um pouco irmão. mais sua história, te ouvir. Espero ter inspirado a galera aí. E tamo junto, bora acelerar. Olha aí, ó. Mano, da Power, bom demais, bom demais. E rumo, né? Rumo a esses 300K agora. Segundo grau da faixa preta Bora, vai bora, bora. acontecer. Conta com a gente, é só o começo. O mais difícil que você fez que é chegar nos 200. Agora, eu sei que parece improvável, às vezes, parece estranho, mas o mais difícil é chegar até os 200. Então agora bora crescer rumo aos 300, eventualmente depois Bora, 500. Por que não já já R$ 1 milhão de faturamento por ano? Por que não? bora. Né? É possível, eu acredito que é possível. Hoje Tal. eu acredito. Tamo junto. Nós, É papai. nóis. Bom demais. Valeu, abraço. Valeu, um abraço. Lembrando que se você quiser marcar uma análise individual do seu negócio de fotografia para entender se você tem potencial de chegar em R$ 200 mil de faturamento ou mais, o que você precisa fazer para ter esses resultados, eu estou com um time e com as agendas liberadas para essa semana. Não tem muitas agendas ainda, mas temos algumas. Então, se você está vendo isso aqui no YouTube, o link para marcar sua análise individual está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Só marcar lá e lutar por conseguir uma dessas vagas. Tá bom? Grande abraço. Valeu, falou e até a próxima. Tchau!